Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje eu vou citar alguns dos erros que eu cometi ligados a finanças e que espero que vocês possam tirar lição, não só dos erros específicos, mas de erros parecidos que muitas pessoas cometem justamente por não dar atenção às finanças como deveriam. O primeiro grande erro que eu cometi em finanças foi no ano de 2015, quando eu recebi uma rescisão, por ter trabalhado anos numa empresa. Foi a primeira vez que eu vi um montante tão grande de dinheiro acumulado, por volta de 12 mil reais. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha uma meta, um objetivo para aquele dinheiro, não tinha nenhum tipo de educação financeira, e eu lembro que não demorou muito para eu ter gasto todo aquele dinheiro. Sim, fiz alguns passeios, eu lembro, aproveitei de alguma forma, mas a 80, 90% daquele valor foi gasto com bobagens e de maneira descontrolada. Como eu não era uma pessoa que tinha orçamento, eu puxando pela memória, eu lembro que eu tinha um salário na época e tinha que viver dentro daquele ganho, daquele valor, né? Só que quando eu recebi esse valor a mais, esses 12 mil reais, aí equivalente, sei lá, pelo menos 6 meses do meu trabalho na época, tudo de uma só vez, e ainda ia recebi o seguro-desemprego, eu sabia que aquele dinheiro eu poderia gastar, visto que eu não tinha um objetivo. Eu lembro que eu ia para lugares quando normalmente eu tinha um orçamento limitado e gastava descontroladamente. Mercado, feira, passeios. E assim, esse foi o primeiro grande erro. O segundo grande erro foi que em setembro de 2021, quando eu já estava estudando finanças, eu vendi um carro, porque ele era um passivo que me custava muito dinheiro, eu entendi que seria o momento ideal para vendê-lo. Ele estava financiado. Eu vendi e me sobrou 10 mil reais, resumindo a história. Só que como eu estava estudando investimentos, eu fui começar, por inexperiência, no ativo talvez de maior risco, que são as criptomoedas. E no começo eu até segui um processo que foi ensinado. Comecei a diversificar, coloquei valores mais baixos em 6, 8 criptomoedas diferentes. Só que e depois de um mês eu peguei um movimento de alta, de grande valorização, algo que eu nunca tinha sequer visto. Enquanto eu estava estudando os investimentos, eu foquei em criptomoedas. Resumindo, dos 10 mil reais que eu recebi do carro, eu apliquei 6 mil reais em criptomoedas, mas no momento em que o mercado veio a cair, desvalorizou bastante, o chamado bear market, eu perdi de 6 mil reais, virou mil reais. Só que só perde quem vende. Porém, eu precisei vender, já que eu não tinha reserva e eu tinha colocado daqueles 10 mil reais à venda do carro, grande parte da reserva, outra parte eu tinha pago dívidas. O terceiro grande erro. Depois a gente vai falar as lições que dá para tirar desses erros aqui. O terceiro grande erro é que eu, pouco antes até de vender o carro, eu peguei um empréstimo que estava liberado, disponível no meu aplicativo do banco. Como, novamente eu digo, não tinha metas, não tinha objetivos, não tinha uma consciência financeira adequada, eu peguei praticamente 25 mil reais em empréstimo e vou pagar, estou pagando ainda, mais do que 50, 60 mil reais. Quando você entende o poder dos juros compostos, você põe o seu dinheiro para trabalhar para você e trazer mais dinheiro. Quando você não entende, não se organiza, você paga juros. E é isso que eu estou fazendo. Esse foi o terceiro grande erro. Eu ainda estou pagando esse parcelamento, essa dívida. É interessante para quem tem dívida amortizar, vir pagando do final para o começo, sempre que possível, para diminuir o custo do empréstimo em si, da dívida. Certo, esses foram os três grandes erros que eu cometi. Agora, por que é importante você dar atenção para finanças? O primeiro, que eu cometi quando eu recebi a primeira rescisão, eu não tinha orçamento, eu não tinha metas. Então, quando aparecer para você um dinheiro extra, pode ser uma herança, pode ser um prêmio, pode ser uma bonificação, pode ser algo que você não espera, por exemplo, um processo que sai, uma rescisão, você vai ter um dinheiro maior do que está acostumado a ter. Se você não for uma pessoa disciplinada, que tem o costume de ter um orçamento, que tenha metas e objetivos, provavelmente esse dinheiro será consumido muito rapidamente. Agora, o segundo caso. Já que esse canal fala sobre finanças, nós vamos futuramente falar sobre investimentos. Mas você sabe que pelo menos o investimento mais simples é um CDB, que você empresta o dinheiro para o banco, ou um Tesouro Selic, que você empresta para o governo e recebe juros diários.
os juros diários que você recebe aí no Tesouro ou no CDB, conforme eu dizia, você recebe por aplicar de maneira segura e sólida. Se você não tiver objetivo, não tiver uma estratégia de investimento, você vai fazer como eu fiz. E se você aplicar em algo, principalmente renda variável, que comece a subir, você vai se deixar levar pela ganância. Então, conhecimento sobre investimentos, objetivo para eles e respeitar uma estratégia que você tenha, você aprenda com quem já chegou lá, como o maior investidor da Bolsa de Valores, Luiz Barsi, ou grandes nomes como Primo Rico, como Natália Arcuri, como Gustavo Cerbasi e tantos outros que hoje em dia a gente pode acessar pela internet. Se você não tiver uma estratégia definida, provavelmente você vai errar na mão por demais ou até perder a oportunidade. Por isso, estudar investimentos e controlar suas emoções é importantíssimo nesse passo. O terceiro, aí já tratando do empréstimo que eu peguei, infelizmente é muito fácil, por meio hoje dos aplicativos, você conseguir acesso a crédito, se você tiver com o nome limpo ou se você tiver um crédito consignado, dependendo da empresa em que você trabalha, você acessa com muita facilidade. E isso, normalmente, para a grande maioria dos brasileiros, é um crédito acessado não porque a pessoa precisa ou porque ela vai pôr esse dinheiro para trabalhar para ela, de modo que traga mais dinheiro para ela, uma taxa de juros até maior do que ela vai pagar. Normalmente é porque a pessoa não se organizou financeiramente, não seguiu os passos de ter um orçamento, aí ela destinar parte do dinheiro que ela vai economizar para montar uma reserva, estudar investimentos, que é um processo consequente, e depois começar a aplicar pensando nas metas de curto, médio e longo prazo. Agora eu vou mostrar para vocês, por meio de uma simulação, quanto de dinheiro eu perdi por desgastar, ou melhor, por gastar esse dinheiro que eu recebi, a rescisão de 12 mil e a venda do carro de 10 mil. Não vou nem calcular o empréstimo que eu estou pagando, que sai do meu salário todo mês. Mas é importante você entender que quando você não se conscientiza financeiramente, você não só paga, como você deixa de ter muito dinheiro trabalhando para você. Agora eu vou fazer, junto com vocês, uma simulação no aplicativo de juros compostos, que eu mostrei no vídeo anterior, de quanto de dinheiro eu deixei de ter hoje por não estar financeiramente organizado, por não me educar financeiramente. Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao vídeo aqui. Aplicativo, juros compostos. Eu vou simular o valor inicial de 12 mil reais. Vou colocar uma taxa de juros de 8% ao ano. E também vou colocar o prazo do meio de 2015 até setembro de 2021, que é o período em que eu recebi a rescisão, e depois o período em que eu recebi o valor de venda do carro. 12 mil reais, não vou fazer aportes, só vou colocar a taxa de juros de 8% ao ano. A Selic rendeu mais que isso nesse tempo, mas trabalhando então com esse valor de 8%, que é um valor razoável. Então vamos calcular. Foi um mês, vamos colocar que tenha sido o mês 9 de 2015. 2016, 1 ano, 2017, 2 anos, 2018, 3 anos, 2019, 4 anos, 2020, 5 anos, 2021. Então 6 anos. 6 anos que esse dinheiro poderia ter ficado trabalhando para mim por meio de algum investimento. E vamos lá calcular. Olha só, na primeira caixinha, valor total final. Eu, tendo investido 12 mil reais, teria em setembro de 2021 R$19.042,49. Na segunda caixinha, em azul, valor total investido 12 mil e R$2,57. E o valor total de juros é R$7.042. Eu teria recebido, então, de 2015, quando eu recebi a rescisão, até 2021, quando eu recebi o dinheiro do carro, R$19.042. Vamos acrescentar, então, os 10 mil reais nesses 19 mil. Voltando aqui. Então, 19 mil, vou arredondar, 19 mil mais 10 mil, 29 mil. 29 mil. Continua com a taxa de juros de 8% ao ano, só que aí, então, de 2021 para cá, ainda não dá, né, de setembro, não dá 2 anos,
outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então dá 9 meses, dá 1 ano e 9 meses. Então vou colocar aqui, ao invés de anos, vou colocar meses. E vou colocar 12 mais 9, 21. Se eu errar os cálculos aí, vocês já vão ver que eu não sou perfeito em matemática. Mas 12 meses no ano, mais 9 meses, então sim, 21. Calcular. O valor que eu recebi de 2015, 12 mil, mais o valor de 2021, 10 mil, teriam se tornado 33 mil. Então, de 22 mil teria virado 33 mil. Somando tudo, dá mais que 11 mil reais de juros. Esse valor de 33 mil aplicado, esse valor de 33 mil, novamente, vamos arredondar, aplicado hoje no Tesouro Selic, está rendendo por volta de 1%, vezes 1%. Renderia para mim, sem trabalho algum, R$ 330 mensais. Eu não só deixei de ter o valor de 33 mil reais, como soma, como valor, como reserva, como deixei de estar recebendo hoje, e já há algum tempo, o percentual de 1% ao mês, R$ 330 que a minha reserva estaria aumentando sozinha. Então, pessoal, esse aí é um exemplo que aconteceu comigo, mas que muitas pessoas passam por oportunidades como essa e acabam desperdiçando boa parte ou até todo o dinheiro por não terem metas, objetivos, por não ter um orçamento, por não ter conhecimento sobre investimentos, sobre finanças. Porque finanças, na verdade, tem muita gente que pensa que é anotar tudo, é ser muito ajustadinho, controlar. Na verdade, finanças, o que que é? Resumindo, qual o objetivo de você ter uma boa finanças saudáveis? É você conseguir gastar o máximo possível de dinheiro com aquilo que é importante para você, que te dá prazer, que te deixa feliz, e gastar o mínimo possível com outras coisas que são necessárias, mas que não são tão importantes. Então, a partir do momento que você começa a organizar suas finanças, sobra muito mais dinheiro para aquilo que você quer. E a gente sabe que imprevistos é uma coisa que aparece, então é importante ter dinheiro. E para você realizar metas que estão relacionadas a finanças, você tem que fazer sobrar. Você tem que ter inteligência financeira, não só educação financeira. Tá bom? Então o recado que fica é esse. A gente tem um ditado, né? Nós brasileiros dizemos que o errar é humano, mas quem persiste no erro é burro, ou persistir no erro é burrice. Então é assim, o burro ele não aprende nem com o erro dele. O inteligente, ele erra, aí ele percebe que errou e ele procura corrigir. Então ele aprende com o próprio erro. Mas a ideia desse vídeo é que a gente desenvolva o nosso lado sábio, porque o sábio ele aprende com o erro dos outros. Esses foram os meus erros. Eu tenho observado outras pessoas ao conversar sobre finanças. São vários outros erros e eu tenho tentado aprender com os erros deles e delas com quem eu converso, observando pessoas mais velhas e mais novas. E quero ajudar você, por meio desse vídeo, a despertar essa consciência financeira, conforme eu falei no primeiro vídeo, para prestar atenção nas oportunidades que aparecem. Mas se você não souber administrar o seu dinheiro, quem não administra R$1 não administra 100 mil. Aprenda a organizar suas finanças para que num próximo passo futuro, depois de ter se livrado da dívida, de ter formado uma reserva, estar com suas finanças em dia, você também possa ir para o passo mais importante, que é começar a realizar metas de curto, médio e longo prazo, isso se faz por meio de bons investimentos, que nós vamos falar nos vídeos futuros que teremos aqui.